vocês. Antes de darmos início, eu só gostaria de dar um aviso. Nós temos na pasta que os senhores receberam um cardápio que a Joelma ela vai recolher. Então, eu gostaria só de pedir que os senhores preencham agora no início da solenidade para que ela possa recolher. Quem não tiver com pasta, só levanta a mão, por favor, para a gente contar, que a gente vai dar um cardápio avulso. Alguém não recebeu a pasta? Todos com pasta, então, né? Então, agora daremos início. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao cerimonial do segundo seminário de Boas Práticas em Defesa Civil da REDEC 7 Serrana 1. Senhoras e senhores, bom dia. É com muita alegria e satisfação e honra que, em nome da Subsecretaria de Estado de Defesa Civil do Rio de Janeiro, com iniciativa da Coordenadoria Regional de Defesa Civil 7 Serrana 1, representadas pela coordenadora Major Bombeiro Militar Mariana Paixão, Major Bombeiro Militar Fada e Major Bombeiro Militar Adriana Bianchi, em parceria com a Secretaria de Defesa Civil e Ordem Pública de São José do Vale do Rio Preto, daremos início à cerimônia de abertura do segundo seminário de Boas Práticas em Defesa Civil da REDEC 7 Serrana 1. Neste momento, eu gostaria de solicitar a todos que, por gentileza, desligassem os seus aparelhos de celular ou os colocassem em modo vibratório, para que o evento venha a ser muito mais interessante em sua constante. Anunciamos e agradecemos a ilustre presença das seguintes autoridades e personalidades: o excelentíssimo prefeito do município de São José do Vale do Rio Preto, Gilberto Martins Esteves; o excelentíssimo senhor Marcos Machado, presidente da Câmara dos Vereadores de São José do Vale do Rio Preto; o excelentíssimo senhor coronel bombeiro Márcio Romano Correia Custódio, subsecretário de Estado de Defesa Civil; o ilustríssimo senhor coronel bombeiro Alexandre Silveira de Souza, superintendente operacional; e o ilustríssimo senhor coronel bombeiro Marco Albino Lourenço Pereira, diretor do Departamento Geral de Defesa Civil. Ao anunciar essas autoridades, também agradecemos a presença dos demais oficiais, secretários e convidados que vieram abrilhantar este evento. É um orgulho para nós recebê-los nesta segunda edição do Seminário de Boas Práticas em Defesa Civil. Mais uma realização da REDEC 7 Serrana 1 em parceria com a Secretaria de Defesa Civil e Ordem Pública de São José do Vale do Rio Preto. Neste momento, convidamos a todos a estarem de pé para entoarmos o hino nacional brasileiro, música de Francisco Manuel da Silva. A letra foi escrita por Joaquim Osório Duque Estrada. O referido símbolo nacional será executado pela secretária de Meio Ambiente, também cantora vale-rio-pretana, a senhora Eloá Nogueira Torres de Andrade, acompanhada pelo pastor e maestro Josiel. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade
em teu seio, ó liberdade. Desafio nosso peito à própria morte, ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida. Teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores, ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro dessa fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues a justiça, clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Senhoras e senhores, o objetivo do segundo Seminário de Boas Práticas em Defesa Civil, REDEC 7, Serrana 1, é compartilhar, debater ideias, iniciativas e experiências em proteção e defesa civil, com o intuito de aproximar e estreitar relações com os órgãos de defesa civil municipais pertencentes à área de atuação da REDEC 7, Serrana 1. É o intuito ainda que os municípios estejam entre si, apresentando aqui os seus projetos, as possíveis ações que cada um pode desenvolver na fase de normalidade durante as ações de preparação e prevenção a desastres. Para a realização do segundo Seminário de Boas Práticas em Defesa Civil da REDEC 7 Serrana 1, contamos com o apoio incondicional dos seguintes órgãos e empresas: Secretaria de Estado de Defesa Civil e Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Defesa Civil e Superintendência Operacional do Departamento Geral de Defesa Civil, Secretaria de Defesa Civil e Ordem Pública de São José do Vale do Rio Preto, Comando de Bombeiros na área serrana do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, 15º Grupamento de Bombeiros Militar, 16º Grupamento de Bombeiros Militar e Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto.
Agradecemos ainda a todos os palestrantes que se comprometeram em colaborar com a nobre missão de doar seus conhecimentos neste evento. Neste instante, temos a honra e a satisfação de convidar o excelentíssimo senhor Gilberto Martins Esteves, prefeito do município de São José do Vale do Rio Preto, nosso anfitrião, para fazer a abertura oficial do evento. Bom dia a todos os presentes. Vou ser breve, é somente a abertura, dar as boas-vindas, mas quero cumprimentar aqui o presidente da Câmara, Marcos Machado, cumprimento todos os munícipes aqui, secretários municipais, servidores e demais presentes de São José do Vale do Rio Preto. Cumprimentar também o Coronel Bombeiro Márcio Romano, subsecretário de Estado de Defesa Civil, a quem cumprimento todas as autoridades estaduais, né, da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros. Cumprimentar também o senhor Coronel Bombeiro Alexandre Silveira, superintendente operacional, a quem cumprimento todas as demais representações de Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro, municipais, estaduais. Temos também aqui uma representação de UBA, que eu encontrei ali embaixo, né? Um vereador, mais dois companheiros dele, que eu não me lembro a função lá em UBA. Isso nos alegra. Eles disseram que vieram aprender conosco. Não imagina, se São José não pode ensinar UBA em nada, né? Mas isso para a gente é uma honra recebê-los aqui. Desejamos que vocês tenham um dia proveitoso, como nós também aqui estaremos presentes. É uma alegria muito grande e um agradecimento a quem teve essa responsabilidade de escolher São José para sediar esse segundo seminário, né, de boas práticas em defesa civil. Eu costumo dizer que a defesa civil, ela deve estar sempre presente 24 horas no nosso dia a dia. Eu costumo dizer para os meus colaboradores aqui, o apóstolo Marcos, subsecretário, o Rômulo e os demais, que nós temos que ser olheiros, né? Como tem o olheiro que vê o garotinho jogando bola e sabe que ele tem um talento para chegar um dia um atleta até de nível internacional. Nós temos que ser olheiro e chegar na frente para evitar que alguma coisa aconteça. Essa semana passada eu vi um papagaio, parece, uma arara, que foi danificada a asa por uma linha de cerol. Isso é muito triste. Então, olheiros até nesse sentido, né? De recolher uma linha de cerol e de conscientizar para que não se faça também a linha do cerol, que é muito mais prático, muito mais rápido, mais eficiente do que a gente sair recolhendo linhas de cerol, até porque é quase invisível aquilo, né? Falo também que ser defesa civil no Brasil é cuidar de crianças. Quem cuida de crianças sabe como funciona, né? Tem horas que tem que exercer um pouco de autoridade. O coronel Alexandre de Teresópolis, eu falava, Alexandre é você, né? Albert. Eu falava da necessidade da gente exercer a autoridade, às vezes, porque existe uma resistência. Hoje nós vivemos um momento de conflito entre cidadão e Estado. E a gente precisa reverter isso, temos que caminhar juntos para o bem do Brasil, dos estados e das cidades. Cito o exemplo também do Maracanã, né, que em 1950, 72 anos atrás, tinha 200 mil brasileiros lá. Nenhum de nós estávamos lá. Talvez alguns até nascidos, mas assistindo não. E hoje, dada a necessidade da defesa civil, ele foi reduzido a 1/3 da capacidade. Não é porque tem televisão, nada disso. É defesa civil, é garantia de segurança do cidadão. É isso? E quando eu disse cuidar de crianças, é porque o Brasil tem 500 anos. É uma criança, né? O velho continente tem 3.000 anos. Talvez falar de defesa civil lá seja quase que tomar um café
ali na lanchonete. Para a gente não, é um desafio muito grande. Na campanha de 2016 eu dizia assim, as cidades do estado do Rio, do Espírito Santo, não devia nem existir. Isso aqui tinha que ser um santuário onde existisse uma estrada e a gente passasse para ir para Minas, mas lá no norte, né, na região já norte, centro-oeste de Minas, já quase chegando em Brasília. E ali, provavelmente, os eventos de defesa civil ali são bem menores. Vocês são mais peritos para falar isso para a gente do que aqui. Mas se Deus permitiu, é porque também Ele queria lançar esse desafio para nós, né? Agora vocês tomem conta aí dessas cidades que foram cravadas nas encostas, né? Então, o desafio é muito grande para nós. Então, que a gente possa, a partir dessa interação entre nós aqui, desse bate-papo, dessa troca, né? Melhorar as nossas ações nos municípios, no estado e aprender uns com os outros. Então, muito obrigado mais uma vez pela presença de todos e vamos ao evento em si. Como forma de agradecimento, convidamos as oficiais integrantes da REDEC 7 Serrana 1 para realizarem a entrega do certificado e de uma singela lembrança ao prefeito Gilberto Martins Esteves. Gostaríamos ainda, com muita satisfação e honra, convidar o ilustríssimo senhor Coronel Bombeiro Militar Marco Albino Lourenço Pereira, diretor da Diretoria Geral de Defesa Civil, para fazer uso da palavra. Bem, bom dia a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer e cumprimentar o prefeito Gilberto. Ano passado, o senhor esteve conosco no primeiro seminário, que eu me lembro, o senhor passou o dia inteiro conosco, e para nós é uma honra, tá? É uma honra muito grande termos políticos, tá? Principalmente no cargo de prefeitos, então, caminhando conjuntamente, tá? Com nós, Defesa Civil Estadual. Tá? Muito obrigado, senhor, por tudo que o senhor faz pelas minhas meninas. Tá? Obrigado pela atenção que o senhor dá para a Defesa Civil do município. Tá? Saiba que o senhor é um amigo nosso, tá? Conte sempre conosco. Já estou até se antecipando nas palavras aqui do Romano de Silveira. Tá? Muito obrigado bem por tudo. Tá? Gostaria de cumprimentar meu subsecretário, Coronel Romano, meu superintendente, Alexandre Silveira. Tá? Agradecer a presença de vocês aqui. Tá? Cumprimentar o senhor Marco Machado, presidente da Câmara de Vereadores aqui de São José do Rio Preto. Muito obrigado pela vossa presença. Tudo que eu falei do prefeito Gilberto também estendo ao senhor. Ter o senhor também conosco é importante. Tá? O poder público é muito importante para nós caminharmos juntos. Tá? Muito obrigado por tudo. Tá? Agradecer a presença do senhor Bulhões, secretário de Defesa Civil e Ordem Pública, em nome do qual agradeço e cumprimento a todos os demais secretários, tá? Aqui do município de São José do Rio Preto presente. Muito obrigado, tá? É uma honra ter vocês conosco, tá? Brilhantando o nosso evento. Gostaria de cumprimentar o senhor Pereira, diretor de Defesa Civil São José do Rio Preto, assim como meu amigo Albert, meu camarada, companheiro de farda, tá? Em nome dos quais eu cumprimento todos os CONDEC, secretários municipais dos outros municípios aqui da REDEC 7, tá? Cumprimentar meu amigo Joelson, em nome do qual, quem não sabe, o Joelson é o meu braço direito junto aos REDECs, a gente chama ele de Redecão, né? É o meu secretário dos REDECs, então ele é meu braço direito, esquerdo, cabeça, na parte de pensar os REDECs, tá? Então, em teu nome, Joelson, cumprimento todos os demais REDECs aqui presentes. Vocês não sabem, a gente tem REDEC aqui, Baixada Litorânea, REDEC Sul 1, REDEC Sul 2. Falta mais alguém, né? Está todo mundo aqui, isso.
Tá? Então, muito obrigado pela presença de vocês, apesar de longe, né? Está bem longe, esquincado, mora lá em Macaé, veio para cá só para prestigiar o evento, tá? Então, muito obrigado mesmo, tá? E por fim, mas não por fim, agradecer muito, tá? A Major Mariana, Major Fada e a Major Adriana Bianchi. Saiba que esse seminário de boas práticas, né? Agora vai ser, já sabem disso, né? Vai ser obrigação todos os REDECs fazerem, né? É quase que uma obrigação, já está, o benchmark já foi copiado, tá? A gente já tem mais 2 REDECs já marcados, um esquincado lá em Macaé, tem um REDEC metropolitano também, vai fazer no município de Rio Bonito. Isso é importante, as integrações, tá? A gente passou nesse momento, tá? Desse ano que iniciou, né? Um momento muito triste aqui no nosso estado, tá? Desastres, começamos lá com o Norte e Noroeste, final do ano passado, esse ano, fomos para Petrópolis, caminhamos para Petrópolis de novo, depois Angra, e a gente vê que a gente tem obrigação, tá, de estarmos preparados. Tá? A gente vê que os desastres aqui no nosso Brasil todo estão aumentando. A gente está no meio de desastre lá no Nordeste. Tá? Vocês não estão acompanhando em mídia, mas pô, onde nunca choveu, tanto está chovendo. Está alagado. Então a gente vê que as condições climáticas sim estão mudando, tá? E a gente tem que estar preparado para isso. A gente esse ano já teve desastre em Minas, já teve desastre em São Paulo, tivemos desastre na Bahia. Então a gente teve perdas de vidas muito grandes, tá? E a gente tem que estar cada vez mais preparado para isso. Tá? Então é importante essa participação dos CONDECs, aqui dos municípios, nesses seminários, onde a gente vai difundir as boas práticas que se realizam, tá? Não só aqui na REDEC Serrana, mas como em alguns outros municípios, como o Wallace, tá? Que é o nosso amigo, tenente coronel nosso, amigo do peito lá de Niterói, trazendo as boas práticas de Niterói, para mostrar para vocês como funciona também, tá? E eu tinha até percebido, mas eu não sabia, né? Obrigado, pessoal, vocês de Minas que estão aqui conosco, tá? Essa troca de experiência é importante para a gente, tá? Saber o que Minas está fazendo e vocês saberem o que a gente tem que estar fazendo. A gente tem que falar a mesma língua, a mesma linguagem, porque o desastre é o mesmo, tá? O auxílio, o socorro, a presteza, tá? Em ajudar o próximo é a mesma, tá? Então, muito obrigado, tá? Espero que o que seja apresentado aqui hoje seja de muito boa prática para vocês, quando vocês voltarem para o município de vocês lá. Tá? Obrigado a vocês por tudo. Obrigado a presença de todos aqui. Que Deus abençoe todos e tenhamos um ótimo evento. Obrigado. Dando prosseguimento ao cerimonial do 2º Seminário de Boas Práticas em Defesa Civil da REDEC 7 Serrana 1, temos a honra e a satisfação de convidar o excelentíssimo senhor Gostaria de pedir desculpas aos participantes por essa quebra do protocolo, mas temos aqui uma referencial que deve ser feito, e nós e o Comitê Stagaf, né? Então, temos aqui, convidar agora a comissão organizadora, que agradece as palavras do excelentíssimo senhor coronel bombeiro militar Marco Albino Lourenço Pereira, diretor-geral da Defesa Civil, que estará recebendo o certificado e uma singela lembrança. Muito bem. Dando prosseguimento, nesse instante temos a honra e a satisfação de convidar o excelentíssimo senhor Temos a satisfação de convidar o excelentíssimo senhor coronel bombeiro militar Alexandre
Silveira de Souza, Superintendente Operacional de Estado de Defesa Civil, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, ela é sempre muito importante para quem chega aqui na frente, né, ouvir. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos. É sempre uma satisfação podermos falar sobre desastre no momento em que ele não está na fase mais aguda. Não é que não exista o desastre, que está acontecendo agora. Inclusive ele está em andamento, mas ele não está na fase aguda. E às vezes a gente tem dificuldade de percebê-lo, principalmente quando ele não está na fase aguda. Agradecendo a presença de todos e principalmente a possibilidade de estarmos juntos, gostaria aqui de saudar o nosso prefeito Gilberto. Eu tive a oportunidade de conversar bastante com ele, com o seu secretário de Defesa Civil. Se faz muito importante, prefeito, essa presença, tanto do senhor quanto do presidente da Câmara, numa atividade como essa. Para a sociedade, isso é colocar um assunto que é dela em pauta e dizer que tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo dão a importância àquilo que importa a elas, que é a vida delas, o que está na base daquela pirâmide de Maslow, pirâmide das necessidades, a hierarquização das necessidades. Então, muito obrigado pela forma acolhedora como esse município nos acolheu nesse dia de hoje. Tá? Gostaria também aqui de saudar, né, todos os municípios presentes, o amigo Wallace de Niterói, nossos companheiros de Minas Gerais. O Coronel Albino foi muito feliz aqui nessa colocação, quando ele fala, né, de Minas Gerais. Vai muito além disso. Quando chove em Minas, impacta no Rio. Nós precisamos falar sempre, nós precisamos conversar sempre. O desastre ele não acontece numa ilha. O desastre ele acontece numa bacia hidrográfica, numa região. E essa região, ela politicamente pode ser dividida. Em algum momento houve essa divisão. Mas a chuva ela não para porque saiu de Minas e chegou no Rio, ou saiu do Rio e chegou em Minas. Então a gente precisa sempre estar junto, trocar experiências e conversar sobre isso. Também queria aqui saudar o meu amigo, meu irmão, subsecretário de Defesa Civil do Estado, Coronel Romano, que nos fortalece muito nessa empreitada, né? Saudar também o nosso irmão aqui, Coronel Albino, lá em frente ao DGDEC, um guerreiro, tentando promover tudo o que é possível para operacionalizar as ações. Ao Coronel Joelson, que está de frente aí dos regionais de Defesa Civil, e aí um destaque que vale a pena eu dizer: os municípios, eles contam integralmente com todo o apoio do Estado. E isso a porta que se abre, né, o canal de ligação do Estado com o município, no caso da Defesa Civil, se dá por meio dos regionais de Defesa Civil. E os regionais de defesa, os coordenadores regionais de defesa civil, eles têm que ser imbuídos não só de qualidade técnica, mas também de uma percepção daquilo que está acontecendo no município, uma vontade de fazer acontecer. E eu não faço média ao dizer que os REDECs, nossos coordenadores regionais de defesa civil do Estado do Rio de Janeiro inteiro, são profissionais de excelência, porque estão dando um resultado que realmente vai muito além daquilo que a gente tinha como ideia e metas no início do nosso trabalho. Tá? Então, gostaria que dedicássemos uma salva de palmas do trabalho que esses coordenadores regionais. Gostaria de saudar também as demais autoridades presentes, ao nosso corpo de bombeiros, que se faz presente também, é quem trabalha na fase mais aguda do desastre, né, salvando vidas, lutando contra o tempo. E é daí que eu gostaria de falar algumas palavras, tecer algumas palavras. Somos inimigos do tempo. Todos nós aqui somos inimigos do tempo. Lutamos contra o tempo todo. Lutamos contra o tempo para salvar nossas vidas, para viver e para salvar a vida de outras pessoas. Os problemas que nós enfrentamos não estão na defesa civil, acreditem. Estão no sistema de defesa civil. E aí é aquela história, todos nós somos defesa civil. Quando nós chegamos a essa conclusão de que todos nós somos defesa civil,
é que os problemas que chegam na Defesa Civil, os problemas finais, que são enfrentados pelo Corpo de Bombeiros, ou pela Polícia Militar, ou pela Guarda Municipal, é o final do problema. A origem do problema, ela começou, a gente não sabe nem em que momento a gente consegue determinar isso, mas a gente consegue entender que as políticas públicas e as políticas públicas aplicadas no nosso país e aplicadas no mundo como um todo, elas geram um reflexo e essa tomada de decisões em algum momento gera como reflexo o final da história, o resultado, que é o que a gente vê, a ponta do iceberg. É o bombeiro tirando uma pessoa do escombro, lutando contra o tempo. É a polícia e o bandido, é a pessoa que mora numa área que não deveria ser habitada, é o hospital público cheio, é uma pessoa ocupando uma área ambientalmente desfavorável para a moradia. E o final da história é exatamente a degradação de uma parte da sociedade, de indivíduos que moram ali naquela comunidade, que é onde o desastre acontece. Nós estamos evoluindo como sociedade, né, como sociedade humana. Nós estamos vendo aí a colocação de diversas tecnologias, né? E o próprio ser humano, ele é um ser humano diferente hoje em dia, né? Então lá quando a gente vê Charles Chaplin lá em tempos modernos, a gente vê aquelas máquinas, né, fazendo trabalhos musculares. E o ser humano querendo evitar aquele trabalho muscular, né? E depois disso nós começamos a ter uma percepção mais sensorial das coisas. E hoje em dia a gente trabalha com a inteligência artificial. Ou seja, daqui a algum tempo, o ser humano, teoricamente, ele já vai ter a maioria das soluções prontas para ele, mas sem sentimento algum. E essa é a realidade que a gente tem. É só você pensar quanto tempo você saiu do disco, long play, e passou para o CD. E depois para o pendrivezinho lá, que você baixava a música. E agora como é que você ouve música? Alguém ouve aí? Rádio? Bota lá. Ainda ouvimos rádio, porque queremos um sentimento. Quem está preocupado com o desastre, está preocupado com o que ele vai comer, beber e onde ele vai morar amanhã. E isso é imediato. Isso é urgente. E isso acaba se tornando permanente. Por isso que eu disse que a solução do desastre, ela continua acontecendo. Por que eu estou falando isso? Porque quem está preocupado com a casa dele, às vezes não está tendo tempo de pensar de forma macro. Por que ele mora onde ele mora? Ele está pensando na telha que destelhou e que vai demorar um dia para ele reconstruir. Mas ele não consegue pensar por que ele acabou morando ali naquele local. Essa é a realidade que a gente tem. Nós, como representantes do poder público, temos o dever, a obrigação de fazer com que todas essas outras tecnologias de forma macro sejam pensadas para refletir de forma micro. Aquela pessoa que faz parte do problema tem que ser parte da solução. Um dia como esse, ele traz a reflexão, ele traz a possibilidade, a troca de experiência entre pessoas, e uma ideia na cabeça de outra pessoa é uma revolução, uma verdadeira revolução. Fazer com que essas pessoas estejam seguras, é trazê-las verdadeiramente à liberdade de uma sociedade, e buscar esse conhecimento, transferir esse conhecimento dentro da realidade de cada município, a troca dessas experiências, pode refletir nessa mudança de tecnologia, principalmente na comunicação, no salvamento de vidas, na luta contra o tempo em salvar essas vidas. Em janeiro já está chegando. A chuva vai cair novamente. Teremos Natal, teremos Ano Novo, teremos Carnaval, teremos chuva. Não é novidade. E o que fizemos? E o que faremos? Então, Secretaria de Estado, ela se coloca à disposição. Esse ano estamos aí implementando os desafios, e a gente conta muito com o apoio da GEDET e dos municípios para a implantação dessas tecnologias. Aqueles que se interessarem, é convidativo, nunca é impositivo, pelo contrário, é uma construção que fazemos juntos,
não existe essa imposição. Estamos trabalhando tanto num plano que envolva a autoproteção do cidadão, porque é ali que o desastre acontece, a primeira resposta é dele, para a construção de planos mais audaciosos, que não pensem só nas responsabilidades das outras secretarias que compõem um sistema de defesa civil municipal. Então não basta saber que a Secretaria de Obras colocará máquinas na hora de um desastre. A gente tem que saber em que momento a gente consegue transportar aquela máquina. Quando retiraremos ela? E se o operador pode trabalhar à noite ou não, porque ele é regido pela CLT? O desastre vai parar? O resgate vai parar? E quem abastece esse veículo? E como transportamos pela cidade? Isso tudo tem que ser pensado. Não é só mais quem é o responsável, até porque essas pessoas mudam, todos nós mudamos. A única coisa permanente é a mudança, inclusive a climática. Então é essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. A Superintendência Operacional, ela tem se esforçado junto com o DGDEC, né, por orientação do nosso subsecretário e do nosso secretário, Coronel Leandro, para atender da melhor maneira possível, de uma forma macro, todos os municípios fluminenses. Então, nos sentimos muito felizes mesmo, de estar aqui em São José do Vale do Rio Preto, que já sofreu um impacto muito agudo do desastre, sofreu na pele, é um calo que dói no pé. E nós estamos tendo a possibilidade de conversar isso num dia de sol, muito antes desse desastre, principalmente que envolve chuva, acontecer. Então, senhores, aproveitem bem essas experiências que serão colocadas aqui, e o meu muito obrigado. A vida é curta para ser pequena. Um abraço a todos. A comissão organizadora agradece as palavras do ilustríssimo senhor Coronel Bombeiro Militar Alexandre Silveira de Souza, Superintendente Operacional de Estado de Defesa Civil. Agora, como forma de agradecimento, convidamos aos oficiais integrantes da REDEC 7 Serrana 1 para realizarem a entrega do certificado e de uma singela lembrança ao Coronel Alexandre Silveira de Souza. Dando prosseguimento aos trabalhos, neste instante temos a honra e a satisfação de convidar o excelentíssimo senhor Coronel Bombeiro Militar Márcio Romano Correia Custódio, subsecretário de Estado de Defesa Civil, para fazer uso da palavra. Obrigado. Prometo não demorar. Excelentíssimo senhor prefeito da cidade, Gilberto Martins, agradeço por muito a presença do senhor, isso enaltece o nosso evento. Presidente da Câmara, senhor Marcos, gratidão. Meus amigos que ombreiam comigo, Coronel Alexandre Silveira, Coronel Albino, gratidão por tudo. Gratidão por me ajudarem e colaborarem com o nosso serviço. Deixa eu ver quem mais aqui. Eu gostaria de também agradecer, claro, ao nosso Coronel Joelson, não podemos esquecer o seu trabalho importantíssimo, nosso secretário de Defesa Civil, Rômulo Bulhões. Rômulo, obrigado também por você nos ajudar, por você apoiar o trabalho aqui junto com as nossas REDECs, né, de uma forma geral, mas em especial a REDEC Serrana 1, né, com a nossa Mariana aqui, que está de frente, que está trabalhando junto com a Fada, junto com a Adriana. Gratidão, tá bom? Por tudo que tem sido feito. E dessa forma eu também agradeço às outras defesas civis municipais que estão aqui, Teresópolis. E uma coisa importante, esse evento, né, que a gente vem falando aqui no início, eu estava conversando com o prefeito, com outros colegas aqui, que a gente está caminhando para trabalhar cada vez mais em conjunto. Olha a Defesa Civil de Minas Gerais presente aqui no Rio de Janeiro. A Escola de Defesa Civil.
gratidão eterna, meus amigos. Estamos querendo ir lá também, viu? Conhecer um pouco do trabalho de vocês, tá bom? Até porque a gente já veio conversando aqui que o desastre ele não tem um limite definido. Muitas das coisas acontecem lá ou acontecem aqui e nós somos afetados, né? Ambos somos afetados. Então, por que não um evento como esse, muito bem preparado, muito bem executado, gratidão a vocês que tornaram isso possível, a gente não compartilhar nossas boas ações, as nossas boas práticas. É dessa forma que a gente não aprende sozinho, a gente aprende conversando, a gente aprende dialogando, né? Com a Defesa Civil de Niterói que está vindo trazer a sua experiência, né? A Defesa Civil de Teresópolis está aqui também, de Petrópolis, que vai trazer a sua experiência na parte da tarde. Então é dessa forma que a gente evolui, é dessa forma que a gente cresce. Então eu estou muito entusiasmado e feliz por esse evento. Eu tenho certeza absoluta que isso vai atingir muitas pessoas, isso vai fazer com que muitas pessoas mudem e que reflitam sobre aquilo que está sendo feito dentro de seus municípios. E isso vai trazer um desenvolvimento para a cidade, para as cidades que estão próximas, limítrofes também. Não é só São José do Vale do Rio Preto, são as outras que estão em volta também, porque todas se sentirão protegidas. Sucesso, gratidão, agradeço acima de tudo também ao nosso Senhor por esse momento maravilhoso. Eu fico assim, emocionado porque a gente se luta isso a vida toda, né? A gente está há muito tempo trabalhando nisso. E quando a gente vê uma sala dessa reunida com pessoas maravilhosas, com profissionais e técnicos que se dedicam como nós, o prefeito da cidade participando, o presidente da Câmara participando também, e outros colegas que vieram tão longe quanto nós, estão aqui para compartilhar suas boas práticas de defesa civil, é isso que nos move. Isso é essa emoção que nos move. Tá bom? Então, gratidão, obrigado, sucesso, e a gente vai vencer isso. Daqui a 10, 15 anos a gente vai lembrar disso aqui. A gente vai dizer, olha como deu certo. E vai dar certo. Obrigado. A comissão organizadora agradece as palavras do excelentíssimo senhor Coronel Bombeiro Militar Márcio Romano Corrêa Custódio, subsecretário de Estado de Defesa Civil, que fez uso da palavra. Nesse instante, como forma de agradecimento, convidamos os oficiais que integram a REDEC 7 Serrana 1 para realizarem a entrega do certificado e de uma singela lembrança. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Bom? Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. Neste instante, temos a honra e a satisfação de convidar o ilustríssimo senhor Tenente Coronel Bombeiro Militar Wallace Medeiros, secretário municipal de Defesa Civil e Geotecnia de Niterói, cujo tema da palestra é Desafios em Inovação para o Aumento da Resiliência. Muito obrigado, bom dia a todas e todos. Queria cumprimentar primeiramente o nosso anfitrião, o ilustríssimo senhor prefeito Gilberto. Trago aqui um abraço, como eu falei para o senhor, do prefeito Axel Grael, o presidente da Câmara, o senhor Marcos Machado também. Muito bom ter a presença do Legislativo aqui participando desse evento. A saudação especial também ao Coronel Romano, nosso subsecretário de Defesa Civil do Estado, Coronel Alexandre Silveira, superintendente operacional, Coronel Albino, diretor-geral de Defesa Civil, secretário Pulhões, demais autoridades civis e militares aqui presentes. Um bom dia. Bom dia caloroso. Para quem saiu de Niterói bem cedo, achou que ia encontrar uma temperatura um pouco diferente de lá, mas eu acho que amanhã de lá, com esse horário daqui, a temperatura está equivalente. Eu queria dizer que é um momento muito interessante e eu acredito que de destaque na minha carreira, poder estar falando aqui para pessoas tão importantes a nível de defesa civil. Basta eu dizer que eu vou falar após
3 instrutores meus aqui. Coronel Albino, meu instrutor na academia, Coronel Romano, também meu instrutor na academia, Coronel Alexandre Silveira, meu instrutor no curso de aperfeiçoamento. E são pessoas com as quais eu tenho muito da minha carreira, envolvendo a minha carreira, muito do que foi falado aqui de cada um deles. O Coronel Albino, ele me ensinou, lá na academia, a entender melhor o ser humano, na aula de antropologia, que era uma coisa que ele falava desde o começo, que como bombeiro a gente tem que aprender muito, entender o ser humano, que está numa situação de emergência, numa situação de socorro, precisa entender. Para trabalhar em defesa civil isso também é muito importante, entender os dramas da pessoa, aquilo pelo que ela está passando, quais são as necessidades dela. O Coronel Alexandre Silveira me ensinou a entender melhor a defesa civil e entender a defesa civil com a participação da comunidade no processo, efetiva participação da comunidade no processo, colocando o cidadão como peça mais importante do sistema de defesa civil e contando histórias maravilhosas como essa que ele estava contando aqui para os senhores. E o Coronel Romano me deu uma aula também muito interessante em breves conversas que nós tivemos em Niterói, quando ele dizia sempre que eu não podia trabalhar na defesa civil separado das demais secretarias, que tinha que ser uma secretaria integrada, participativa e que eu tinha que constantemente subir o pé da prefeitura para falar com todo mundo da prefeitura, para realmente ter uma integração com todos aqueles agentes. Então, eu trouxe aqui uma apresentação para falar um pouco de Niterói, que ela tem muito a ver com essa introdução que eu estou fazendo aqui, com a participação dessas pessoas na minha carreira, e dizer também o seguinte, deixar aqui uma informação bastante importante, né? Defesa civil está em constante mudança. Defesa civil, principalmente no nosso país, como o prefeito falou muito bem, ela é muito nova. Tem muito a ser aprendido, tem muito a ser explorado, né? E defesa civil a nível municipal, é interessante falar, trazer experiências, mas guardando a devida ressalva. Cada município tem sua realidade orçamentária, sua realidade de vulnerabilidade social, sua realidade com relação ao tipo de risco que ela enfrenta. Então ninguém pode chegar aqui a nível municipal e entender que ele vai passar a fórmula do sucesso. Até porque esse sucesso a gente tem que ter muito cuidado quando fala nisso. Porque dependendo de onde a chuva vai cair no próximo verão, esse município vai ser impactado. Nesse verão agora, Niterói foi poupado. Mas a gente acompanhou outras realidades, né? A gente acompanhou realidades fora do nosso estado, enfim, onde os volumes de chuva foram intensos, foram anormais. Todos os cenários de chuva que nós verificamos agora nesse verão, a gente identificou, por exemplo, Bahia estava em regime de seca, Bahia estava em situação de emergência, alguns municípios e calamidade pública, outros por seca, na operação carro-pipa, e de repente chega um volume de chuva absurdo, e depois da Bahia ele vem descendo, pega Minas, pega São Paulo, pega o Rio de Janeiro, pega Petrópolis, e agora há pouco a gente estava vendo isso acontecer, está no Nordeste novamente, aconteceu em Pernambuco, tive a oportunidade de estar em Pernambuco, Bahia, em todos esses lugares que eu mencionei aos senhores, e o cenário foi extremamente complexo, e todos informando, nunca aqui houve um volume de chuva dessa magnitude. Em Petrópolis, senhores, foi um volume de chuva absurdo, exatamente um mês depois, outro volume de chuva muito alto. Então as mudanças climáticas estão aí, e cada município, como eu vinha dizendo, tem sua realidade. Então a proposta aqui é apresentar o que a gente vem fazendo em Niterói, tá? Que eu possa trazer como uma eventual informação para vocês, uma eventual inspiração para vocês, um eventual ponto de questionamento na cabeça de vocês. Será que a gente consegue lidar com aquilo ali também? Como é que foi feito aquilo? Então, eu deixo até à vontade para depois da palestra, se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser estreitar mais e pedir maiores explicações, tá? Contem comigo, por favor. Eu coloquei esse título, tá? Desafios e inovação para aumento da resiliência. E eu não coloquei ali, mas eu gosto de comentar sempre que do desafio, a gente tem logo depois a oportunidade. Eu costumo ver desafios como oportunidades, tá? Então, a gente tem um desafio e passa a ter oportunidade. Infelizmente, em muitos dos casos, a gente só aprende a ter oportunidade depois do desastre. Mas esse é um momento interessante, porque a gente está conversando num momento de normalidade. A gente está tirando oportunidade agora, tá? Muito antes de chegar ao desastre. A realidade de Niterói, só para fazer uma breve contextualização, tá? É essa, né? As principais ameaças de Niterói são os ventos fortes, os vendavais, são os deslizamentos. Niterói é um município espremido entre o mar e a montanha. A gente também tem muito problema relacionado a alagamentos e a deslizamentos, aos movimentos de massa.
Não há um verão, um período, eu não falo nem verão, eu falo período de chuvas em Niterói, que a gente não tenha no mínimo 80 casas que desabam, que literalmente desabam, são 80 imóveis que desabam, ou desabam unicamente pela condição de fragilidade do imóvel, ou combinado ao deslizamento de terra. Então a gente enfrenta esse problema anualmente. Para compreender e mapear, entender esses riscos, a gente tem que ter uma noção do que está acontecendo no município, quais são os números que o município me fornece, quais são as regiões mais vulneráveis do município, onde o risco está mais intenso. E aí, por isso eu exemplifico com um mapa nosso que descreve, dizendo aqui claramente que a região norte é a região mais afetada, e a parte aqui das praias da Bahia é a parte mais afetada. Isso direciona a política pública com maior intensidade para aqueles locais. Hoje o prefeito Axel está anunciando um pacote de intervenções com prioridade nessa comunidade aqui, tá? De melhorias urbanísticas nessas comunidades aqui. Também concentra a parte mais pobre da cidade, nessa região aqui. Avançamos um pouco com relação à compreensão de desastre a nível de mapeamentos mais detalhados. Há um tempo atrás, essa região de Jurujuba, esse mapa aqui é interessante porque a gente também passou por um desastre muito complexo, o desastre da época do Morro do Bumba, que foi em abril de 2010, e na época o mapeamento que a gente tinha de risco era uma grande mancha vermelha que pegava toda essa área aqui. E para você que trabalha em defesa civil, para o gestor público, você ter uma grande mancha vermelha, significa que você está com todo mundo ali na mesma situação e precisando que a política pública chegue da forma mais intensa para todos aqueles cidadãos. Isso dificulta a posição do gestor público, porque ele tem recurso limitado. Eu costumo dizer que o prefeito ele tem um grande bolo e que ele vai ser dividido. O bolo não vai crescer depois de pronto, ele está ali na mesa. Então, onde tiver uma prioridade, ele vai ter que dividir. E não há como você fazer isso da forma correta se você não tem uma noção exata do problema. Então, a gente passou, com a equipe técnica, a fazer mapeamentos mais detalhados. Então, essa área toda, que era uma área toda de risco muito alto, ela passou a ser definida como áreas com risco muito alto, áreas com risco médio e áreas com risco quase insignificante. E aí a política pública entrou ali, conseguimos fazer obras de drenagem nessa região, aqui uma pequena obra de contenção, drenagem aqui. Fato é que toda aquela região agora, o máximo que ela tem de risco é risco médio. O risco médio é que você assume que as pessoas podem continuar morando lá, porque tem lá o apoio do sistema de sirenes que nos ajuda também muito nisso. Aqui é um mapa também que a gente mostra aqui os problemas relacionados aos riscos de alagamento. Então a gente tem essas áreas já mapeadas em conjunto com a Companhia Urbana de Limpeza, a Companhia de Saneamento Público também e a Companhia de Distribuição de Águas do município. Então a gente já tem um protocolo específico para atuar nessas áreas aqui, com uma drenagem preventiva da rede pluvial, enfim, e todo um protocolo emergencial com deslocamento de equipes de trânsito para aquelas áreas. Aqui também foi um mapeamento interessante, acho que foi um divisor de águas. A gente até participou de uma segunda jornada fluminense de redução de riscos e desastres, né, no qual o município de Niterói ficou segundo colocado por um projeto que apresentou lá, que era o projeto Niterói contra Queimadas. O atual prefeito Axel, ele era vice-prefeito em 2013, quando eu assumi a secretaria, e ele é um ambientalista muito preocupado com as questões ambientais. Nós começamos a trabalhar na defesa civil com a questão de prevenção a queimadas, ou prevenção a incêndios florestais. Partimos para um mapeamento com diagnóstico, começamos a entender esse problema um pouco melhor e começamos a adotar ações preventivas relacionadas a esse tipo de problema também, até com capacitação de voluntários, monitoramento através de drones, rondas preventivas nas áreas mais vulneráveis, já que temos um mapeamento, indica quais são as áreas mais críticas, e esse trabalho tem dado um bom resultado. Alguns números para explicar a tendência que a gente continua, graças a Deus, tendo na Defesa Civil de Niterói. Vale lembrar que, em geral, quando a gente vê estatísticas de evolução de defesas civis, a gente vê sempre um gráfico que ela estava numa situação meio que estabilizada, tem o desastre, os investimentos, contratação, recursos aumentam muito naquele momento, logo após aquele momento, passa-se mais ou menos um ano com investimentos razoáveis, depois de um ano, 2 anos, o investimento começa a diminuir. Geralmente é esse o gráfico que a gente tem de evolução das defesas civis. Então, em Niterói, a gente tem tentado manter essa evolução num patamar interessante, aceitável e aquele que a população precisa, né? Então, a nível de colaboradores, a gente vem numa crescente.
Porque quanto mais a Defesa Civil atende, mais ela é demandada também, mais você precisa atender e atender melhor. A quantidade de carros ou viaturas, ela nos atende bem com 4 viaturas, com 5 viaturas a gente está até um pouco melhor do que a gente precisa, mas é uma tendência de estabilidade agora ali em 4, 5 viaturas, mas mostra que a gente tem a capacidade de atender bem. Com relação às demandas, tá? A gente está com o número de demandas pico por ano, chegando a 2.569 vistorias por ano. O cidadão ele vai até a Defesa Civil, liga para lá, fala que atrás da casa dele tem uma encosta, a casa dele está insegura, e a gente manda aqui para o local. A gente tem uma capacidade de atendimento de 2.530 vistorias por ano, então a gente tem conseguido atender, tá? Bem. Nesses anos aqui diminuiu um pouco, porque o volume de chuva diminuiu um pouco. Esse ano, então, esse verão foi menos chuva, a gente está em metade de 2022 também, esse número ele vai aumentar ainda. A questão do orçamento também é uma questão importante para a Defesa Civil, a gente vem batendo muito nessa tecla, né, por questão de você entender que o orçamento, você precisa de um orçamento específico para a Defesa Civil, para a Secretaria de Defesa Civil, e precisa de um orçamento também para o sistema de defesa civil. Para o sistema. Que orçamento é esse para o sistema? Para as intervenções urbanísticas, tem uma parte específica de obra de intervenção urbana, que vai ter lá um viés de obra resiliente, de uma intervenção resiliente, que ela vai trazer uma condição melhor para o município. É uma drenagem que vai ser feita. Não, a gente tem que fazer a drenagem, mas essa drenagem está estimando o período de maior chuva? Não, então ela vai ser uma drenagem de médio porte, ela vai ter que ser uma macro drenagem, e por aí vai. Então, com os projetos que a gente vem apresentando, com as inovações, a transversalidade com as outras secretarias, a gente tem conseguido também apresentar muitos projetos interessantes, o que fez a gente chegar e saltar para o patamar aqui em 2020 para 7 milhões de orçamento. E esse ano 2020 está com 29 milhões de orçamento, por conta de projetos que nós apresentamos. Eu vou mostrar alguns aqui para os senhores. Uma coisa interessante também a nível de defesa civil é estar bem próximo do cidadão, comunicar bem com o cidadão. O cidadão que tem a defesa civil participando na comunicação, no processo de comunicação, ele fica mais atento, ele percebe melhor a defesa civil. A gente tem um site, a gente está com uma equipe hoje muito boa de comunicação social, que toma conta do nosso site, que toma conta também do nosso Facebook, que toma conta também do Instagram. Todas as vezes a gente muda de estágio, de nível de estágio operacional para a Defesa Civil, a gente faz a mudança em todas as mídias para que as pessoas percebam. E uma mídia muito interessante, eu acho que eu vou conseguir mostrar para os senhores aqui logo após. Destacar aqui, a gente está com 4.900 seguidores, né, no Instagram. Se eu não me engano, aqui no Facebook está com 10 mil seguidores, que é um número bastante interessante. E aqui eu tenho 3 mídias que a gente coloca, né, mídias interessantes, vou ver se a gente consegue passar. Você consegue partilhar? Acho que você vai ter que clicar nela. Olá, eu sou a Luciane, estou aqui no Centro de Monitoramento da Defesa Civil de Niterói. É só clicar na... Ali eu vou mostrar para vocês alguns vídeos, e eu queria destacar esses vídeos e coloquei por quê. Um vídeo que é feito com o secretário falando de forma formal, falando sobre a previsão meteorológica, lá para Niterói, para a nossa rede social, ele gera em torno de 250 visualizações. 250 visualizações. Niterói tem 500 mil habitantes, tá? Você vê, 250 visualizações. Quando a gente começou a fazer uns vídeos um pouco mais interessantes, fugindo daquela dinâmica séria de defesa civil, eles começaram a ter 10 mil visualizações. E dentro desse vídeo, o Conselho de Defesa Civil está lá. A pessoa está vendo a Defesa Civil. Olá, eu sou o Thiago, da Assessoria de Comunicação da Defesa Civil de Niterói. Tá falando ele tá, só quer aparecer, tá com vergonha. Isso aqui é voltar para a tela que estava? Bem, deu uma travadinha. Então a gente vem investindo bastante nessa questão das mídias sociais, tá? Vem trabalhando bastante com ela.
E isso tem gerado bastante repercussão. Tá? Para mostrar para vocês como é que vai ficar o tempo para esse final de semana. Mas eu acho que o nosso operador de sistemas acabou se atrasando, então quem vai contar a previsão do tempo para vocês sou eu. Como assim? O homem do tempo não se atrasa. Você vê, cara. Conta aí os seguidores como é que vai ficar a previsão do tempo para esse final de semana. Obrigado, Garbujo. A sexta-feira começou com céu claro na cidade de Niterói. Porém, com a aproximação de uma frente fria pelo oceano, haverá aumento de nebulosidade. E à noite, a previsão de chuva fraca, moderada e isolada. Os ventos estarão moderados, ocasionalmente fortes, pode e as temperaturas apresentarão suave declínio. Não pode atrapalhar muito. Com a passagem desta frente fria pelo oceano, o tempo ficará em estado. Sexta-feira começou com céu claro na cidade de Niterói. Para vocês, sou eu. Como assim? O homem do tempo nunca se atrasa. Então você vê, cara. Conta aí os seguidores como é que vai ficar a previsão do tempo para esse final de semana. Obrigado, Garbujo. A sexta-feira começou com céu claro na cidade de Niterói. Ok, pode deixar. Com a aproximação de uma frente fria pelo oceano. Vamos tentar passar outro? Pode ser o... Pode ser esse aí. Gente, está chovendo muito. Poderia aparecer civil, estou com medo. 199. Alô, Defesa Civil? Ó, está chovendo muito, moro em frente a uma encosta, estou morrendo de medo. O que eu faço? Senhora, fique calma. Se a senhora estiver se sentindo em risco, procure um local seguro e vou precisar de algumas informações. Seu nome completo, endereço e telefone para contato. Logo, uma equipe irá atendê-la. Enfim, eu confesso que a princípio, nós que somos militares, né, a gente quando a equipe de mídia vem apresentar isso pra gente, a gente fica um pouquinho balançado. Mas quando você vê 10 mil visualizações para aquele vídeo ali, e o conceito ele tá ali na mensagem, você tem que se render. Então a minha subsecretária Renata, que eu apresento ali agora, ela é chefe da equipe de mídia, né, ela que toma conta dessa área pra gente, tem dado um ótimo resultado. Peço até, por favor, uma salva de palmas para ela. Tem sido um trabalho muito interessante e tem dado muito resultado. Deixa eu voltar para a tela agora aqui para eu não perder. Tinha mais um, mas o tempo é curto, a gente vai dar sequência. Não precisa passar o outro não, tá? Pode botar a apresentação. Pode passar. Espera aí. Vai, mais um. Pode deixar que eu passo aqui agora, né? Perfeito. E a atuação durante a pandemia que eu vi como um desafio que se tornou, que virou oportunidade. Muitos podem ter se questionado, e lá em Niterói também fiz esse questionamento, né? Também é um desastre, sim. Tem que ter a participação da Defesa Civil, sim. Só que a gente sabe que muitos municípios, muitas defesas civis municipais, ficaram, de certa forma, no campo, aguardando, e quem trabalhou foi a saúde, né? A saúde foi que mais trabalhou, mais que fez ali os trabalhos. Saibam que em Niterói eu fui questionado pelo Ministério Público e qual foi o papel da Defesa Civil na pandemia, por conta da Defesa Civil ser responsável pela coordenação das ações em situações de desastre. Eu fui questionado por isso, né? E lá na época, o que a gente fez na oportunidade da pandemia? Nós temos hoje 2.500 voluntários capacitados nos núcleos de Defesa Civil de Niterói. Em Niterói a gente não usou o P do NUPDEC, eu sempre explico isso porque lá o NUPDEC já virou uma marca. O nome já é conhecido, então colocar esse P, ele me traria um certo trabalho. A gente teve cerca de 1.000 voluntários trabalhando durante a pandemia. Distribuição de cartão renda básica temporária, distribuição de cestas básicas, orientando ações na rua, em escolas, apoiando. Foi montado um gabinete e nós fizemos parte desse gabinete. E o importante também, utilizamos, né, isso no pico da pandemia, o sistema de sirene para falar com as pessoas. Porque nós observamos que a Defesa Civil de Niterói, a Prefeitura de Niterói, ela fazia uma atualização sobre as ações na pandemia todos os dias. Todos os dias. Só que a gente descobriu por uma pesquisa interna que a gente fez que as pessoas mais carentes, elas não acompanham as redes sociais. Elas não acompanham transmissões de vídeo, lives, porque a internet delas é ruim. E elas não têm um tempo, às vezes, no regime de parar ali para observar e ouvir.
E aí a gente sugeriu ao prefeito, à época, o prefeito Rodrigo, que nós fizéssemos uma transmissão através do sistema de sirene. E fizemos uma avaliação e entendemos que pelo sistema de sirene nós conseguiríamos falar com cerca de 200 mil pessoas ao mesmo tempo. E aí ele gostou da ideia, adotou a ideia. Fato é que todo domingo ele fazia uma transmissão um pouco mais longa pelas sirenes e todos os dias eu fazia a transmissão meio-dia, por volta de meio-dia. E uma coisa que a gente fez de forma inovadora, a gente ficou preocupado com como seria a repercussão disso, porque a sirene, de certa forma, a gente pode dizer que ela incomoda também, a gente pode colocar dessa forma, mas a repercussão foi muito positiva. Né? A gente tem relatos vários de estar passando na rua em Niterói e as pessoas chamarem: poxa, que saudade que eu estou de você falando com a gente, lá era muito bom, a informação era muito boa. Eventualmente algum caminhão tinha que subir em alguma área para fazer a sanitização, então a gente avisava o dia antes aqueles moradores para liberar a rua e estava funcionando muito bem, porque os moradores já esperavam a transmissão do meio-dia para saber as atualizações. Uma coisa interessante também que a gente adotou lá em Niterói foi a criação de um aplicativo específico para o município. Esse aplicativo ele serve para os momentos de normalidade e também para os momentos de desastre, mas ele é mais vocacionado para os momentos de normalidade. Ele traz, por exemplo, a previsão do tempo para Niterói. Lá nós temos um centro de monitoramento que trabalha específico com a realidade do nosso município. Então ele dá, na tela inicial, situação de vento, sem chuva, vento fraco, estágio de vigilância, aviso de chuva eventual e previsão do tempo. As pessoas em Niterói estão pegando o hábito de ver a previsão do tempo no aplicativo para ver a roupa que vão pegar para sair de casa. Isso tem sido muito interessante lá. E isso está trazendo a defesa civil para a realidade daquele cidadão, que está vendo a defesa civil no dia a dia. Em todo dia, eu tenho informação, eu sei onde eu recorrer para aquela informação. E aqui está a previsão do tempo, quando foi clicado. Aqui é uma outra tela, né, da nossa aplicação, que mostra o pluviômetro para saber o volume de chuva em 1 hora, instantânea, em 6 horas, em 12 horas. Qualquer um que queira fazer uma pesquisa acadêmica, ele vai ter os dados abertos lá no nosso aplicativo também. Aqui é uma outra funcionalidade. No aplicativo a gente combina ele com o sistema das sirenes. Então ele está aqui na tela para vocês, tá, mostrando as sirenes. Se alguma sirene for acionada, ele vai aparecer aqui na tela que a sirene de tal localidade foi acionada. E eu lembro que eu tive uma pergunta que foi interessante. A sirene é muito boa, mas é para a pessoa que é surda. Para a pessoa que é surda, qual a alternativa que vocês têm? A gente tem a alternativa do aplicativo. Porque com o aplicativo, se ela estiver atenta ao aplicativo, o aplicativo dá todas as mensagens, desde o período que antecede a chuva, com os avisos. A pessoa atenta ao aplicativo, ela vai saber que a sirene tocou na área dela, e clicando aqui nesse botão vai aparecer o ponto de apoio mais próximo, inclusive com o navegador do Google, para ela se deslocar e chegar até o ponto de apoio. E uma outra funcionalidade que é acionamento de voluntários através do aplicativo. A gente joga um push no aplicativo dizendo que tem um evento. Pode ser um evento no momento de desastre, ou pode ser um evento como doação de cesta básica, pode ser um evento de limpeza de praias, que acontece muito em Niterói. A gente convoca o voluntário pelo aplicativo. E aí está lá o evento, ele clica e pergunta: você é voluntário? Sim, coloca o CPF. E aí entra a informação do evento que ele está sendo convidado. Se ele não for voluntário, clicar ali, vai abrir um formulário, para ele preencher o formulário do Google, ele passa a partir dali já se inscrever para fazer o próximo curso de voluntário para a Defesa Civil. Então é uma forma de chamar as pessoas que querem participar do processo. Porque tem muitas, viu gente? Tem muita gente querendo ser voluntário da Defesa Civil. Tem muita gente. E muitas das vezes eu acho que o poder público, nós não estamos preparados para achar essas pessoas, convidar da forma adequada e depois de convidar, dar uma sequência para aquele processo. Isso aqui é uma amostra do que a gente tem dentro do nosso centro de monitoramento, né? Aqui à esquerda, tudo isso aqui faz parte do sistema que a gente chama de visualização, aqui é integrada, tá? De dados e alertas, que é o S-Vida, faltou um I aqui também. Ele tem um painel com todos os dados do município, que muda de cor automaticamente com os índices que a gente já coloca nele, a gente estabelece os índices para passar de verde para amarelo, para laranja para vermelho, tá? Aqui é uma tabela ilustrativa dos índices de chuva dos pluviômetros do nosso município, que a gente tem também a tabela de dados. Importante que esses dados ficam armazenados, são dados extremamente confiáveis e que foram usados recentemente pelo CEMADEM RJ, através de uma parceria, o Centro de Monitoramento de Desastres do Estado,
para estabelecer os índices de chuva e escorregamento, que foram até fornecidos para outros municípios. Aqui é uma outra tela do nosso aplicativo, que ele recebe também, todas essas aplicações elas recebem dado direto, tá, num sistema só e vão para todas as nossas mídias. Dados de sirene, acionamento de sirene, dados pluviométricos também. E uma coisa que eu considero também muito importante com relação à gestão pública em geral, que é o planejamento, tá, gente? Eu considero o planejamento algo muito importante. Tanto é que nesse momento lá a gente está parando, a gente parou já o planejamento desse ano, já está pensando no planejamento, até, de certa forma, até correndo um pouquinho, para prever o orçamento para o ano que vem e as aplicações, as inovações e os programas de trabalho para a gente conseguir a alocação desses orçamentos. Então eu destaco aqui um plano Niterói que queremos, que foi um plano estratégico de 20 anos. Aqui tem um plano de defesa civil chamado Niterói Resiliente. Nele está um projeto para 20 anos, a gente está na terceira fase de execução, tem uma ação específica de defesa civil, eu sou gerente de um projeto, tá? Inclusive um dos projetos eu vou mostrar para vocês um pouco mais à frente, foi feito por consulta pública, a gente está no eixo organizado e seguro, as metas são baseadas em indicadores socioeconômicos e o planejamento ele é sempre transversal. O que essa ação de defesa civil vai implicar na saúde, vai implicar no meio ambiente, etc. Aqui foi um planejamento de 2 anos, que foi lançado em 2019, né? O investimento de 424 milhões, porque ele foi muito focado a obra de contenção de encosta, tá? Porque foi depois de um período de chuva muito complicado na Niterói. E mais recentemente lançamos outro planejamento em que Niterói entra no eixo clima e resiliência. Uma outra coisa que eu falo com vocês, combinem as ações, aí volto a dizer, falando da realidade de Niterói que está dando certo lá, tá, gente? Combinar as ações de defesa civil com as ações ambientais, de proteção ambientais. E sempre ter no seu discurso a questão da mudança climática. Porque a gente pega o resultado dela, os problemas relacionados, mas a gente tem como interagir para que os efeitos das mudanças diminuam também. Eu vou mostrar um pouco, vou mostrar aqui agora. A gente está com o aprimoramento do nosso centro de monitoramento. A gente vai passar a não monitorar só chuva agora, a gente vai monitorar também poluição do ar, poluição atmosférica. Isso é um índice muito importante, é um dado muito importante para você avaliar o impacto que você está gerando, que pode intensificar as mudanças climáticas. O nosso prefeito Axel sempre fala, as ações para diminuir as mudanças climáticas têm que ser locais, tem que ser do município. Tá? A gente vai intensificar o plano Niterói contra queimadas, vai fazer um novo mapeamento das áreas de risco e também vai fazer obras de contenção e drenagem. Passar aqui. E aí, com relação a novos projetos, eu separei alguns específicos aqui que são importantes, tá? Tem um projeto que está trazendo coisas boas para a gente em Niterói, que é o Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados. É uma parceria entre a Prefeitura, a UF e a Fundação Euclides da Cunha, né? E através dele, a gente instituiu o Centro de Ensino e Pesquisas em Prevenção de Desastres. E como ele é em conjunto com a Universidade Federal Fluminense, a gente está contando hoje mais ou menos com 12 pesquisadores que estão nos apoiando nesse trabalho. Inclusive o Coronel Alexandre Silveira é um grande apoiador também nesse projeto, por ser um pesquisador também da Universidade Federal Fluminense. A gente está, através desse projeto, estão sendo criados sensores de alagamento de baixo custo para colocar em canaletas de drenagem, em bueiros também, para avaliar nível de alagamento e passar informação instantânea para o Centro Operacional da Defesa Civil. Sensores de movimento e umidade do solo. Esses sensores já existem, tá? Sensores de deslizamento, de movimento de solo, porém esses sensores eles são de baixíssimo custo. Cada sensor vai sair a um custo relativo de R$ 1.500. Isso vai proporcionar aos municípios adquirirem e terem sensores. Mas como a gente tem que amadurecer muito defesa civil, eu lembro que eu fui entrevistado pela Band, a repórter perguntou, então isso aí vai indicar que vai deslizar. Eu falei, não, ele detecta o movimento de solo, porque nem todo movimento de solo pressupõe deslizamento. Às vezes é um movimento que o solo vai ficar mais estável, ele está se estabilizando. Então não é o sensor que vai resolver, é o sensor combinado com a equipe técnica, combinado com o cidadão local que vai fazer a primeira observação quando acusar alguma coisa no sistema, tudo isso é combinado. Sensores para condição de incêndio e vegetação, nós temos várias áreas de plantio em Niterói, e a gente vai colocar nas áreas de replantio,
porque vira e mexe tem uma área de replantio e acontece de ter uma queimada, elimina aquela área do replantio. Então a gente vai dedicar essas áreas. E também vai ter uma plataforma integrada de dados urbanos. Essa plataforma é um sistema que vai pegar automaticamente chuvas, volume de chuva acumulado instantâneo, vai pegar todos os dados de ocorrência que entrarem e vai começar a gerar via inteligência artificial, como o senhor comentou aqui, ele vai gerar protocolos pré-definidos e momentos críticos para aquela determinada área com aquela determinada chuva. Ele vai começar a fazer previsão de ocorrências, né? É lógico que é o momento agora de captar dados, esse resultado vai ser daqui a uns 2 anos para você ter essas previsões melhores, né? E vai atualizando a cada momento. Mas é uma ferramenta muito boa e interessante. E também é uma modelagem meteorológica específica para o município de Niterói. Porque hoje os modelos meteorológicos eles são até internacionais, tá? Então a gente está com uma equipe do setor de meteorologia da UF trabalhando nesse projeto. A Prefeitura desembolsou um total de 25 milhões para todos os projetos da Prefeitura. Nós, em Niterói, na Defesa Civil, ficamos com 9 projetos. Um outro projeto interessante, está quase finalizando já a apresentação, é o projeto em Costa Verde. Eu vou precisar exercitar aqui, porque os senhores não conhecem. A gente tem um morro na Niterói chamado Morro do Boa Vista. O Coronel Romano conhece bem, o Coronel Albino conhece bem, Joelson também conhece bem o Boa Vista, né? Ele sofre recorrentes episódios de fogo e vegetação, porque a população ela ocupa até mais ou menos 1/3 da encosta. 2/3 para cima fica aquele capim colonial, porque já queimou tudo que tinha. É uma encosta voltada para norte, por isso ela ainda tem o vento que vem da Bahia, então ele resseca a vegetação já está muito fraca, ela não mantém muita água, né, na sua constituição, e tem o sol de frente que é a face norte. E a gente tem 3 problemas seríssimos lá. É a queimada, sempre o cidadão coloca fogo na vegetação, esse fogo sobe e queima o morro como um todo. A gente tem um crescimento desordenado naquela área e tem o risco de deslizamento nas casas que estão abaixo, porque aquela água toda que desce do morro, ela não é absorvida, o solo ele não está absorvendo a água, não tem vegetação para reduzir o impacto. Então, qual foi o projeto que a gente introduziu lá? Eu tenho um amigo na Prefeitura de Niterói, colega que ele fala que quando acontece essas coisas, fala que o inimigo oculto está te atrapalhando. O inimigo oculto. Não, mas vai. Mas o bem sempre vence o mal. O bem sempre vence o mal, né? O senhor é do bem sempre, né? Se quiser deixar assim, amigo, esse é o penúltimo slide. Se quiser deixar assim, isso aí. Então vamos lá. Então, voltando aqui. Então, 3 problemas: crescimento desordenado, deslizamento e a queimada. E a gente vive tentando achar uma solução para o crescimento desordenado, né? Praticamente todos os municípios, né, prefeito? Alguns um pouco menos, alguns um pouco mais. Então, o que nós pensamos lá? Em fazer algo baseado naquele conceito de incêndio e vegetação, de fazer o acero. O acero é uma área protegida que você retira a vegetação, retira o material que queima para o fogo não passar de um local para o outro. Onde teria que ser esse acero? No limite em que terminam as casas. No limite em que terminam as casas tem que ter o acero, tá? E só que esse acero, ele é feito sempre lá, só que a vegetação depois cresce novamente e o fogo acaba ultrapassando. Vamos fazer um acero permanente. Como? Vamos fazer um bloqueio, vamos fazer um cinturão. E a ideia foi fazer um cinturão com placas de geração de energia solar. Então a gente está construindo lá uma usina, vai construir, já está com orçamento separado para isso, já estamos com um trabalho já acontecendo para construir a usina de geração de energia solar, que ela vai fazer o cinturão pegando todo esse morro. Ele dá cerca de quase que 1 quilômetro, tá, de extensão, vai gerar 1 mega de energia, vai economizar 5% da energia que o município consome. Mas a real função dele não é gerar energia, tá, gente? A real função dele é criar um obstáculo aceitável para a população, que seja agradável a ela. Junto com esse projeto vai ter uma grande canaleta de drenagem e que vai captar parte da água que vai pegar nos painéis, vai armazenar e vai servir para irrigar a parte de cima do morro e, eventualmente, em situações de incêndio, como aquela área do morro já é atendida por um grupo de trabalhadores que faz o plantio lá, só que sempre planta e queima novamente, eles já fazem uma, entre aspas,
proteção, dentro das possibilidades, eles vão ter água com mangueira para poder, após treinados, combater aquele incêndio. E a água que desce do morro, o volume vai ser muito menor, vai ser o volume que atinge as casas, reduzindo o risco de médio para risco baixo. Então, com essa usina geradora de energia solar, a gente está resolvendo esses 3 problemas seríssimos de defesa civil, e é lógico, com muita participação da comunidade. Vai ter um curso, vai ter treinamento para as pessoas para trabalharem com geração de energia solar, vai ter um treinamento. As pessoas que vão trabalhar no replantio vão ser treinadas e vão ser pagas para isso também. E a gente só está vendo agora um modelo de contratação, se vai ser uma PPP, ou vai ser alguma empresa, ou vai abrir uma licitação comum. A gente está vendo como é que vai fazer para gerar esse resultado. E a gente está lá com um recurso já reservado para isso, os projetos já estão prontos já, o trabalho com a comunidade já está pronto. Ah, e a população questionou isso, que é o grande problema com a população. Ah, mas vai economizar energia aqui na nossa comunidade e eu vou ganhar o quê? E você não pode distribuir, é sempre a pergunta no final, você fala 1 hora, mas o que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar? E aí já tinha uma resposta pronta, porque a gente já sabia que essa pergunta viria. A gente usou o seguinte argumento: como vai economizar recurso, outros serviços públicos vão ser concentrados na comunidade. E aí a gente fez uma pesquisa com são 5 comunidades na verdade nessa área, tá? São 5. A gente fez uma pesquisa e viu que o problema é a iluminação. Já tem um projeto de iluminação pública, a gente vai concentrar para lá uma parte, eles vão receber esse reforço. Querem parquinho para as crianças, a Secretaria de Conservação já está vendo locais para colocar os parquinhos. E uma delas reclama de água, já falamos com a concessionária de águas, já virou parceira do projeto, ela vai reforçar a água numa determinada localidade. Então, gente, eu acho que o último slide é o slide do muito obrigado, eu acho. É esse, eu acho que está ótimo. Eu acho que está ótimo. Eu acho que está ótimo. Gente, muito obrigado, tá? Era muita coisa para falar, tá? Desculpa a demora. A comissão organizadora agradece pela excelente palestra, ora apresentada pelo ilustríssimo senhor Tenente Coronel Bombeiro Militar, Wallace Medeiros. E como forma de agradecimento, convidamos os oficiais integrantes da REDEC 7 Serrana 1 para realizarem a entrega do certificado e de uma singela lembrança. Nem tem pedido. Neste momento temos a honra e a satisfação de convidar a ilustríssima senhora Major Bombeiro Militar Mariana Paixão, coordenadora da Regional de Defesa Civil 7 Serrana 1. Boa tarde a todos. É muito bom estar desse lado aqui agora olhando para todo mundo. É uma felicidade tão grande, né? Da gente ver que o objetivo está sendo alcançado no nosso trabalho, né? A gente inicialmente fala a partir de 2020, viemos para a Defesa Civil, para a REDEC 7, e o nosso primeiro pensamento, né, quando a gente iniciou o trabalho, foi esse. A gente trabalha numa regional, mas eu só vou lá em São José, eu vou só em Sapucaí, eu vou inteira. Vamos unir isso, porque a gente foi aprendendo muito com cada município, né? Então vamos trocar, vamos fazer uma troca. A gente não pode ser detentora só desse conhecimento, de saber das boas práticas de Niterói, de São José, de Teresópolis, de Niterói também, de outros do estado, né, que a gente tem conhecimento. Vamos trocar, né? E hoje ver esse auditório cheio, ver com o pessoal de Minas, isso é muito gratificante.
né? E esse ano a gente agora teve o reforço da Adriana, foi um presente para a gente também, e o reconhecimento também até do nosso trabalho, de ver que a gente está precisando de mais gente para fazer mais, né? Isso foi muito bom. Obrigada, Coronel. Muito mais. Obrigada, os senhores que estão sempre nos apoiando, agora o Coronel Joelson, né? Agradecer ao prefeito Gilberto, de coração, por todo o apoio, né? O senhor nos prestigiou muito ano passado no nosso primeiro seminário, hoje está recebendo aqui esse evento, o presidente da Câmara também que está prestigiando, como disse, né, os coronéis aqui também anteriormente falaram, essa parceria, né, com o executivo, com o legislativo, com essas instituições é muito importante. Romulo, sua equipe, sem palavras também, tá? E falando nessa integração, né, pode passar, celular. Esse ano, especialmente, né, eu trago essa foto porque ela demonstra muito a necessidade dessa integração, né, de diversas agências. Não só no momento de desastre, mas, como disse o Tenente Coronel Wallace, né, eu achei muito interessante que ele iniciou a apresentação dele com tantos projetos, tantas ideias maravilhosas, com o mapeamento das áreas de risco, né, que justamente acho que são o norte para a aplicação das políticas públicas. E essas políticas públicas não é só a Defesa Civil que vai lá fazer, não, é o norte. E aí a gente precisa das outras secretarias, meio ambiente, trânsito, obras, para atuarem a partir desse norte, né, desse mapeamento de risco. Na normalidade, para redução de risco, e no desastre. E aí que a gente bate no plano de contingência, né? Tem que fazer, e não basta estar lá o papel, tem que fazer com a participação e integração de todas as secretarias, né? E eu, na verdade, assim, estou aqui para agradecer muito, né, a presença de todos, logicamente, agradecer esse evento, mas eu vim, estou falando mesmo a parte até da Coronel Gabriela, que está na programação, como os senhores devem ter visto, ela infelizmente contraiu Covid, né, e não pôde estar presente. Mas ela viria aqui para divulgar um curso da SDEC, inclusive a nossa diretora da SDEC está aqui, a Coronel Kelly, muito importante, que é o curso de gerenciamento de abrigos temporários, que também trata dessa integração, né? Tem muita integração das agências municipais e às vezes até estaduais, e voluntários também, né? Inclusive aqui nessa foto, aqui a gente, bom, aí da esquerda, a gente tem o nosso gabinete integrado de gestão de desastre que ocorreu lá em Petrópolis. A gente pode ver ali diversas agências trabalhando juntas. E aqui também foi no desastre de Petrópolis, a própria Coronel Gabriela, que estaria aqui palestrando, ela deu um mini curso, né, de gerenciamento de abrigos temporários para o pessoal da Secretaria de Assistência Social, naquele momento, no olho do furacão. Então, hoje, aqui eu coloquei o trabalho até de conclusão desse curso que eu fiz, né, de gerenciamento de abrigos temporários, demonstra a necessidade de agentes de diversas secretarias, né, e voluntários também. Mas hoje, na verdade, eu venho aqui também para divulgar esse curso, assim como outros cursos que a SDEC oferece, né, e tudo online, o que facilita bastante. E esse curso de gerenciamento de abrigos temporários está com inscrições até o dia 15 de julho. A Coronel Kelly me disse que já tem 400 inscritos, apesar de serem somente 100 vagas a princípio, mas vão abrir mais turmas, né? E é interessante que os nossos municípios, especialmente da minha regional, né, façam. A Magda também, secretária de Assistência Social de Sapucaia, né, sempre muito presente, para justamente a gente fortalecer, né, esse pensamento, essa cultura de integração das secretarias. O desastre não é da Defesa Civil, não é. Todo mundo tem que trabalhar junto. A Defesa Civil simplesmente direciona aquilo, é gestão. Mas a ação todos vão trabalhar, né, e todo mundo tem que estar falando a mesma língua. E esse curso eu acho muito interessante para isso, né, que dentro de um abrigo temporário também tem que haver essa integração, todo mundo tem que falar a mesma língua. Então o curso está aberto. O link eu vou até disponibilizar para os senhores, no nosso grupo até da REDEC, o link para inscrição até o dia 15.
né? Público-alvo, profissionais que atuam nas políticas de defesa civil, assistência social, saúde e outras relacionadas ao gerenciamento de abrigos temporários. A duração vai do dia 2 de agosto a 25 de agosto, encontros terças e quintas, meio período, carga horária de 30 horas, online. E as temáticas são introdução à gestão de abrigos temporários, fundamentos teóricos da gestão de abrigos temporários, planejamento e gerenciamento de abrigos, acolhimento, recepção e rotina de abrigos, direito à assistência relacionada às pessoas desabrigadas, atuação profissional em situações de desastre, trabalho voluntariado e experiências de rede, relatos de experiências em abrigos temporários. Essa é a temática do curso. E a gente pode observar exatamente isso, né? Que tem função para todo mundo, inclusive o curso também ajuda a gente a direcionar, a trabalhar com os voluntários. E isso é uma dificuldade muito grande no momento de desastre, né? Vem voluntários de qualquer lugar, como o Coronel Wallace falou, mas é uma ótima mão de obra, uma ótima força de trabalho, mas a gente tem que saber direcioná-los, né? Porque a gente precisa. E esse curso também, ele ensina muito sobre isso, tá? Não vou me alongar muito, porque a gente já está um pouquinho atrasado, a gente ainda vai ter que tirar foto, né? Uma foto do evento, todos juntos. E, mais uma vez, agradeço a presença de todos, o apoio dos senhores, para que a gente possa fazer defesa civil, possa pensar no desastre antes que ele aconteça, tá? A população, inclusive, agradece muito, tenho certeza disso. Obrigada. Eu gostaria, inclusive, de verificar se existe alguma, no caso a Magda, que eu já olhei, né? Secretária de Assistência Social, né? Que ela está aqui presente, eu fico muito feliz quanto a isso. E gostaria até de saber se ela tem você teria alguma experiência a compartilhar nesse sentido de integração, né? Especialmente da Secretaria de Assistência Social e de Defesa Civil. A Magda já é íntima. Quase não, 100% E faz diferença essa integração, sabe? Faz muita diferença, né? Essa comunicação que a gente tem agora, na paz, porque quando acontece, flui muito bem, né, mãe? Assim, gente, bom dia. Acho que é bom dia, né? Muito obrigada, Mariana, Fada, Adriana. Quero agradecer imensamente por ter nos dado de presente essas meninas, né, do meu tamanho. E é sempre muito bom poder contar com a parceria delas. Elas estão sempre lá em Sapucaia, eu também estou sempre perturbando, né? E eu quero falar um pouquinho da integração. Eu ouvi todo mundo falando aqui, né? Eu sei que o evento é defesa civil, mas na hora do desastre, quando acontece, né? A assistência social está sempre lá, né? Então, assim, eu fico feliz de ouvir o secretário de Niterói, mas eu também estou brava com ele, que ele não falou em momento nenhum da Secretaria de Assistência Social. E o Rodrigo Neves foi secretário de Estado e eu pude ter a honra de trabalhar com o Rodrigo Neves. E foi excelente secretário e acredito também que tenha sido excelente prefeito, né? Apesar de que eu vou muito pouco em Niterói, mas eu acredito que sim. E eu senti falta na fala dele da Secretaria de Assistência Social. Em Sapucaia, eu tenho prazer de conviver com o Marco Antônio desde 2009, né? Porque eu fui secretária lá de 2009 a 2016, aí saí, fiquei 4 anos fora e voltei ano passado. E encontrei Marco Antônio na Defesa Civil, né? Que bom, né, que ele tá lá. Aí eu falo assim, gente, Marco Antônio é memória viva da Defesa Civil de Sapucaia, porque eu acho que não teve outro, né, Marco Antônio? Só Marco Antônio. E agora a gente também tem o Wendel, que é da corporação, né, que é do Corpo de Bombeiro, que está fazendo parte com a gente lá em Sapucaia. E são 2 pessoas na Defesa Civil. Então, a Secretaria de Assistência apoia a Defesa Civil em tudo que eles precisam. Até mesmo, eu trouxe aqui, eu assumi, né, o prefeito assumiu dia 1º de janeiro, dia 2 de janeiro, o que aconteceu?
Enchente em Anta. Anta é um distrito que o Rio Paraíba está sempre jogando água nas ruas, nas casas. Mesmo, já diminuiu bastante, com a barragem, né, de Furnas, diminuiu bastante, mas não deixa de acontecer. Sapucaia, de um lado é o Rio Paraíba, do outro lado é encosta. Em 2012 nós tivemos um acidente, né, foi grave lá em Jamapará. Nós tivemos 21 vítimas fatais e convivemos com aquelas famílias desabrigadas, desalojadas. Eu morei em Jamapará 2 meses, do dia 9 de janeiro até final de fevereiro. Todos os dias a gente estava ali, montamos depois, tivemos que desocupar a escola para começarem as aulas, né, que nós fizemos no nosso abrigo no CIEP. Aí nós tivemos uma doação do Rotary de Além Paraíba, que doou umas tendas, né, umas barracas de camping, e nós levamos os nossos desalojados lá para esse campo, montamos uma cozinha comunitária, isso tudo assistência, Defesa Civil e Secretaria de Obras. Então, é importante ter esse contato da Defesa Civil com a Secretaria de Assistência Social. Claro que as demais políticas têm que estar presentes, mas na hora que acontece, quem que está ali? É a Defesa Civil, é a Assistência Social, é a Secretaria de Obras. São os 3 primeiros a chegarem ali, né? E lá em Sapucaia eu digo que assim, é o Marco Antônio e a Magda. Aí depois a gente sai chamando todo mundo. Eu mostrei, eu estava lá embaixo conversando, Major que está em Areal e o outro que está ali atrás. E eu mostrei, eu criei um grupo de WhatsApp, né? A tecnologia está aí também para nos ajudar. Eu sei que isso não resolve tanto, porque na hora o que acontece? A gente fica sem luz, fica sem sinal de celular, mas eu criei um grupo onde eu sei os profissionais que eu tenho ali de plantão. Aconteceu, eu vou acionar aqueles profissionais e a gente vai para a rua. Eu montei, é um documento simples, mas que dá um norte para a gente. Quando eu solicitei ajuda, Mariana, a Fada, em 2021, né? Prontamente elas estavam lá para nos atender, nós recebemos muita ajuda da Defesa Civil. Eu agradeço imensamente por 2 vezes, né? Que foi janeiro, depois foi fevereiro. E eu criei assim um formulário social. Eu tenho isso impresso em todos os nossos CRAs e na secretaria. Ah, Magda, está tudo informatizado. Tá bom, mas a gente fica sem luz, né? A gente fica sem acesso. Então a gente tem um kit montado para cada profissional. Nesse kit a gente tem desde a bota, né, da capa de chuva que a gente precisa usar e esse formulário social que a gente vai cadastrando todo mundo. Quando a gente termina, né, não termina assim, mas fizemos ali as áreas atingidas, nós temos quantitativo, quantas pessoas perderam isso, perderam aquilo, se elas estão desalojadas, se elas estão desabrigadas. Nós conseguimos, na cidade pequena, a gente consegue se organizar dessa forma. Aí nós também temos lá, depois eu posso disponibilizar, né, eu tive com a secretária de Assistência Social aqui, acho que ela teve que se ausentar, né, não sei se ela está aí. Mas depois, se quiser, eu posso passar. É simples, um documento simples, mas que ajuda muito a gente. Até mesmo depois para fazer a prestação de contas que a gente precisa fazer. Aí eu tenho um recibo, essas pessoas recebem tudo que eles estiverem recebendo. A gente tem aqui como provar. Tem um modelo aqui de relatório informativo, que isso vai ajudar muito a Defesa Civil para preencher os dados, para conseguir recurso para o município. Então a gente já tem isso. A gente tem uma planilha também que a gente coloca para mandar para os órgãos que a gente precisa, né? De quantas pessoas foram assistidas, quantos desalojados, quantos desabrigados. E a gente já passa direto, já passei até para a Mariana no ano passado, essa planilha. Então assim,
eu quero agradecer a oportunidade e dizer que o que eu puder contribuir, o pouco que eu sei, eu estou aqui à disposição. Muito obrigada. E eu fiz questão, né, de chamar a Magda justamente para mostrar como é importante que as outras secretarias pensem também no desastre, nesse momento. Ela não está fazendo esse formulário agora na correria, está pronto, né? E é assim que tem que ser, porque no desastre a gente não está com a cabeça para esse tipo de planejamento. Por isso que a gente tem que ter um plano de contingência real, que funcione, né? O Coronel Medeiros quer falar, que eu sei que a Magda puxou a orelha dele. Agora o Alvino é mais antigo. Pessoal, aproveitando o gancho, tá? Ela falou que ela recebeu material, né? Quando vocês pedem material de ajuda humanitária, né? Cai no meu colo isso. Tá? E isso aí é importante, o que ela falou aqui, tá? Você não sabe o quanto eu fico chateado, triste, tá? Num evento. Aqui é roupa suja para lavar, né? Então, aproveitando a oportunidade dos municípios aqui presentes, tá? Então, sabe quanto eu fico triste quando chega uma solicitação de ajuda humanitária de 300 colchões para mim? Eu faço o meu cálculo, eu falei, é impossível ter um número redondo de solicitações. É quase impossível isso, é a mesma coisa que na Mega Sena, né? É a mesma coisa que na Mega Sena, 300 colchões. Então, como muito brilhantemente nossa amiga Magda falou, nossa gigante Magda, é pequena no tamanho, mas gigante na ação, tá? Essa parceria da Secretaria de Assistência Social com a Defesa Civil. A Defesa Civil não vai fazer, tá, o levantamento dos alojados, abrigados, não vai fazer, tá? A maior parte, como ela falou no município dela, são 2 agentes de Defesa Civil no município de Sapucaia. Então a gente não tem mão de obra, vocês não têm mão de obra para isso. Tá? Então essa parceria com a assistência social é muito importante. Por quê? Tá? Porque é onde vocês fazem os levantamentos numéricos, principalmente para que a gente possa, como Estado, tá, ajudar vocês naquilo que vocês não conseguem, tá, fazer. Tá? Só para vocês terem noção, voltando também. E nós estados, tá? A gente tem material de ajuda humanitária? Temos. Tá? Mas o nosso material de ajuda humanitário é finito. Tá? Finito. Graças a Deus, como ela falou, esse período agora, a gente ajudou ela 2 vezes. A gente conseguiu ajudar 2 vezes ela. Mas a gente faz, tá, aquilo que pode fazer também, dentro das nossas necessidades, tá? Dentro das nossas possibilidades. Tá? Então, só vocês terem noção, só nesse ano a gente entregou aproximadamente por volta de 5.500 a 600 mil colchões, tá? Em vários municípios aqui do estado. Tá? Que na teoria também, tá, cai sempre no colo do Estado essas solicitações, que também na prática, na teoria, né, deveria ser dos municípios. Então, mas normalmente a gente sabe que raros municípios têm estoques, tá, de material humanitário, não colocam no seu plano de trabalho no final do ano, a compra no ano seguinte. Então a gente age tentando ajudar o máximo possível vocês. Mas eu solicito encarecidamente que essa parceria com a assistência social seja muito bem feita. Tá? E quando vocês solicitarem para a gente, ela com certeza fez aquele documentozinho lá bonitinho, de ver quantos estão alojados, quantos estão abrigados, que é em cima daquilo que eu vou fazer chegar a vocês, aquilo que vocês necessitam. Tá? Então, eu tenho até um exemplo, não vou nem falar município, né? A gente tinha, eu até gravei, foram 121 desabrigados, foram 500 e poucos alojados e me pediram 5.000 colchões. 5.000 colchões é quase o meu registro de preço anual, entendeu? Então aí eu sei que eu mandei aquilo que era para mandar, eu sei que o cara do município lá ficou chateado comigo. Infelizmente, tá, é o que eu posso fazer, tá? Porque se eu atender os 5.000 colchões, os 50 colchões de Sapucaia eu não consigo atender. O material que o Albert me pede lá em Petrópolis, também, em Teresópolis, também não consigo atender, tá?
Então, como eu falei, eu tenho coisa finita. O meu estoque é finito, tá? Mas é para ajudar vocês sempre, tá? Ajudar cada um de vocês, independente de qualquer coisa. Tá? A gente, graças a Deus, nosso secretário, o Coronel Leandro, tá? Atende em qualquer, independente de partido, independente de credo, independente de qualquer coisa. Todos os municípios vão ser atendidos de maneira igualitária. Tá? Nós só pedimos que aquilo ali seja preenchido e solicitado da maneira que deva ser, que possa ser atendido por todos nós, tá no DGDEC. Tá bom, pessoal? Só que aproveitando, desculpa aqui entrar aqui, eu não iria falar, mas ela tocou no ponto e faz parte também desse nosso curso aqui, tá? Eu digo para vocês, todos os cursos da SDEC são cursos maravilhosamente bons, tá? Desculpa, Kelly, que eu não, no início eu não falei, pô, obrigado pela tua presença aqui, tá? Obrigado você, o França, tá? Desculpa mesmo, minha gafe, tá? E, pô, obrigado mesmo, tá? Eu espero que, qualquer dúvida, faz contato com o REDEC faz contato com a gente conversa com vocês, se vocês quiserem saber. Passamos também de um tempo para cá para fazer as cobranças também do CPF de quem recebe os colchões, também importante para a gente, eu tenho que prestar também contas, meu CPF que está lá com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas do Estado, tá? Então toda vez que eu entrego um colchão para você, meu CPF vai lá para cima, eu tenho que prestar contas, tá? Com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, tá? Então essa cobrança posterior também é importante também que seja, tá, devolvida para mim. Obrigado. E essa troca, né, é muito importante. E eu acho que tem que ser assim, esse dinamismo. Isso é boas práticas, a troca de experiências, a integração. Então, eu acho que o nosso seminário tem que fluir dessa forma, né? Coronel Medeiros. Paga 10. Paga 10 comigo. Paga 10. Vem cá, secretário, tá saindo vídeo comigo. Tá bem. Eu fiquei preocupado porque o secretário de Assistência Social lá de Niterói, o Elton, possivelmente ele está assistindo e ele ia ficar indignado comigo. Não, eu queria primeiro o seguinte, dar os parabéns, tá? Para a senhora chegar aqui e expor dessa forma. Eu acho que é tudo que a gente que trabalha em Defesa Civil quer. Que as outras secretarias cheguem, exponham o que elas estão fazendo e não fiquem de fora achando que é tudo por conta do secretário e que se eu for acionado eu vou fazer alguma coisa. Até porque nas políticas assistenciais existe a Política Nacional de Assistência Social que prevê uma equipe de emergência preparada para fazer um pouco do que ela fez, só que ela está fazendo além. Existem também as diretrizes para políticas socioassistenciais que também definem isso. E também existe o Código de Ética de Assistência Social que também define. Tudo isso integrando ações de defesa civil. E para dizer assim, a gente trabalha muito vinculado à assistência social lá em Niterói, mas é bastante mesmo. De fato, até deu a entender que a assistência já faz parte da nossa equipe. Eu vou até aumentar um pouquinho mais isso. Eu tenho 2 subsecretários que começaram a trabalhar comigo quando eram estagiários lá em 2011. Tá? Eu ainda não era secretário. Um deles é um engenheiro civil, né, que começou a carreira comigo, que está lá hoje como meu subsecretário. Tem a minha subsecretária Renata, que é minha assessora para assuntos de assistência social, porque ela é assistente social. Então é ela que me direciona em todas as políticas de assistência social. Então a gente faz sim, mas assim, é para dizer que realmente o fato da senhora vir aqui falar, ele desperta e traz à luz para muita gente que não está vendo assistência social combinada a assuntos de defesa civil. E tá assim, parabéns, tá? Obrigado. O protocolo aqui um minutinho para a gente entregar a lembrancinha para a Magda e tirar uma foto com ela. E, Coronel Medeiros, se o senhor puder também abrilhantar aqui a foto. Mas isso não foi? Obrigado. Tá limpo. É isso aí. Cara, que explica e justifica. Pronto. Certo agora, Abraçou e tudo, perdoou. Muito bem. Após toda a informação relevante, nós concluímos a primeira parte desse cerimonial.
A comissão organizadora convida a todos para a foto oficial, que será feita em frente à Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto, e posterior visitação à Casa de Cultura da cidade, com a inauguração do Memorial à Tragédia de 2011. Após, nos dirigiremos para o almoço que será servido no refeitório da escola. Deveremos retornar às 13 horas para darmos continuidade ao evento. Até daqui a pouco, obrigado e bom almoço para todos.